Calorosas saudações, meus amigos. Como estão? Tudo bem? Quinta-feira, dia de mais uma live. Como vocês sabem, lives diárias sempre a iniciarem-se entre as 19 e as 20 horas. Hoje aqui com um novo tema. Hoje a ver se fazemos aqui uma live de uma horinha, porque daqui a nada começa o jogo da Supertaça para ver quem é que é o campeão desse troféu entre o Sporting e o Benfica. Portanto, hoje vamos fazer aqui uma livezinha de cerca de uma hora e pouco, mais ou menos. O jogo começa às 20h45, portanto dá tempo para desenvolvermos aqui esta temática. Sónia Costa, hoje é a primeira, boa tarde a todos. Olá, tudo bem? De férias, à grande. Yuri Carvalho, boa tarde a todos. Olá, amigo, como está? Tudo bem? Seja bem-vindo. António Correia, boa tarde, amigo Vitória e amigos criadores. Olá, amigo António, tudo bem? Nuno Duarte, boa tarde, Vitória a todos os amigos. Olá, Nuno, tudo bem? E então, hoje temos aqui um tema também que é importante também para um criador, ou seja, que é o apoio da família. Vocês acham que é relevante, não é relevante? Vocês têm esse apoio familiar, não têm? Não há discussões por vocês quererem às vezes comprar mais um passarinho, ou dois ou três? Têm familiares que vos ajudam, por exemplo, quando vão de férias? Algum dos vossos familiares até gosta de ir ajudar a tratar dos passarinhos diariamente? Falem um bocadinho sobre isto, que eu penso que é uma temática também extremamente relevante para a vida de um criador. Francisco Bento, boa tarde, Vitória e restantes amigos. Olá, amigo Francisco, como está? Canaril Magalhães, boa tarde, amigos. Pensei que hoje não ia haver. Não, vai haver, amigo. Até às 20h45, que é a hora do jogo, temos tempo. Portanto, vamos ter aqui live, claro que sim. Canaril Magalhães, a rir-se. José Carlos Nunes, boa tarde, Santos Costa e a todos os criadores. Olá, amigo José Carlos, como está? Tudo bem? Rui Rocha, boa tarde, amigos criadores. Olá, amigo Rui, como está? Tudo bem? Paulo Palmeiro, boa tarde, amigo Vitor e amigos criadores. Olá, Paulo, como estás? Tudo bem? Canaril Costa, boa tarde a todos. Olá, amigo, como estás? Tudo bem? Renato, boa tarde. Olá, seja bem-vindo aqui à live. Meus amigos, não se esqueçam de deixar aqui o like, ok? É extremamente importante para o canal. Para quem ainda não for subscrito no canal, subscrevam o canal, ok? Nós ainda temos aqui cerca de 21% dos visualizadores que com frequência vêm aqui ao canal ainda não estão subscritos. Subscrevam o canal, meus amigos, é totalmente gratuito, como vocês sabem. Depois podem vir a fazer parte desta família, podem comentar aqui as temáticas que vão sendo desenvolvidas diariamente. Para além disso, podem aproveitar as promoções, os descontos que os nossos parceiros comerciais colocam ao vosso dispor. Hoje temos aqui o nosso parceiro comercial mais antigo, que nos acompanha já há variadíssimos anos, Miminhos ao Quadrado, uma loja especializada em personalização de vestimentas. Vocês podem mandar fazer um chapéu com o logotipo do vosso canaril, podem mandar fazer camisas personalizadas, fatos de treino, blusões, coletes, aqueles coletes que nós gostamos de levar às exposições, malas personalizadas, malas de transporte para as gaiolas dos vossos pássaros personalizadas, entre um sem número de coisas. Basta vocês terem na ideia, falarem com Miminhos ao Quadrado e eles vão tentar de alguma forma colocar em prática aquilo que vocês gostariam de ter, ok, meus amigos? Aproveitem o segundo link que se encontra aí, a promoção, peço desculpa, a promoção que se encontra no segundo link da descrição, no valor de 10% de desconto, é o nosso parceiro comercial que dá uma maior porcentagem de desconto a todos. Portanto, além de entrar em contato com o Miminhos ao Quadrado, vocês aí na capa conseguem verificar todos os contactos, desde o mail, ao número de telefone, ao WhatsApp, etc. Portanto, entrem em contato, digam aquilo que gostariam que fosse feito, enviem o vosso logotipo e depois o Miminhos ao Quadrado irá então tentar aqui fazer aquilo que vocês pretendem. Ao apresentar o valor de custo para fazer aquilo que vocês pretendem, vocês apresentem esse código, esse desconto que aí se encontra, esse código promocional, e terão logo automaticamente um desconto de 10% sobre o valor final, ok, meus amigos? Nuno Duarte, Vitor, tu nem precisas responder, a presença da Sónia Costa nas lives diz tudo. Sim, graças a Deus eu tenho aqui muita sorte. Já veio até um bocadinho de antes, mesmo já quando eu estava em casa da minha mãe, a minha mãe tinha uma paciência de santa, porque eu morava num bairro social, os famosos bairros da Caixa, criados para famílias com menos posses financeiras. Os meus pais foram para lá
Eu ainda não era nascido, eu já nasci lá. E depois cresci, a paixão dos passarinhos começou muito cedo, ali por volta ali dos 9 aninhos, mais ou menos comecei a ter os meus próprios passarinhos. E a marquise da cozinha lá de casa praticamente foi totalmente usurpada por mim. Ou seja, era a minha parte, era o meu cantinho. Eu passava mais tempo na marquise do que passava tempo no quarto. Eu só ia ao quarto praticamente para dormir. E a minha mãe tinha uma paciência de santa, pois eu tinha gaiolas colocadas pela parte superior todas da parede. Ainda apanhava um bocadinho de uma parede da cozinha para pôr um viveiro grande que eu fiz à mão. E a minha mãe realmente era uma santa. Eu pus uns camarões aparafusados à parede, ou seja, tinha uma arcada que separava a marquise da cozinha, e então andei lá com um broquinho a furar aquilo tudo e a pôr uns camarões, sabem para quê? Depois punha um plástico, e então o que é que eu gostava de fazer às vezes? Punha o plástico todo e depois chegava às gaiolas, abria as gaiolas dos pássaros todos e deixava os passarinhos andarem ali na marquise a voar durante a tarde inteira, e depois lá voltava a apanhá-los um a um e voltava a colocar nas gaiolas correspondentes. E a minha mãe nesse aspecto também sempre foi uma santa. Depois quando me casei com a Sónia, como vocês sabem, também tive muita sorte, porque a Sónia ao início achou estranho, nunca tinha conhecido ninguém que gostasse de passarinhos, e muitas vezes também não percebia ao início, mas rapidamente, pronto, entrou também na cena, que é mesmo assim, e percebeu que eu sou aquilo que sou se tiver os passarinhos, não é? Um criador é aquilo que é, demonstra o bem-estar, o ser sociável, o se encontrar bem, se mantiver os passarinhos do seu lado, não é? E penso que é contra a natura termos alguém a massacrar-nos e a dizer larga aos pássaros, ou não faças isso e estás sempre nos pássaros. Tem que haver um bocadinho de compreensão. Nós sabemos que isto tira-nos muito tempo para estarmos com a família, é um facto. Mas a família depois também reconhece que ao estarmos com eles, depois de termos tratado os passarinhos e tudo mais, estamos ali, estamos tranquilos. E estamos a demonstrar aquilo que efetivamente somos. Isto é uma parte de nós, não é? Joaquim Araújo Pires Moreira, boa tarde a todos. Olá, amigo Joaquim, como está? Tudo bem? Paulo Palmeira, é melhor fazeres uma live até às 23. Então, estás com medo de alguma coisa, amigo? Não, então, vai até às 20h40, mais ou menos, e depois vamos ver o jogo, então. Isto é o primeiro jogo da época. Vamos ver como é que estão ambas as equipas. Vamos ver se a situação não vai ser agora que se vai reparar, é a médio prazo do Benfica ter participado no Campeonato Mundial de Clubes, se a equipa não se irá ressentir. Embora também já trocaram tantos jogadores, são jogadores novos, portanto 7 ou 8 já saíram, que estiveram no Mundial de Clubes, portanto se calhar nem vão sentir. Nuno Duarte, Vitória, eu tenho a sorte de ter esse apoio e além disso também gostar de passarinhos, é excelente, amigo. Rui Rocha, Vitória, eu acho que os gostos dos outros são sempre interpretados de maneira diferente. É claro que a maioria das pessoas não entende o amor pela ornitologia, principalmente as mais próximas de nós. Mas é uma questão de tentarmos mostrar efetivamente que é uma parte de nós. Eu tenho uma situação, muitos de vocês já sabem, que eu já referi em lives anteriores, em 2009 eu morava no Montijo ainda, morava num apartamento, e tinha o meu canaril numa garagem que eu tinha alugada, perto do hospital do Montijo, nas traseiras, e assaltaram o meu canaril. Estive 2 anos sem criar. E acho que foi aí, efetivamente, que a minha mulher reparou como é que eu me alterei. Eu fiquei 2 anos em que eu não era a mesma pessoa. Estava triste sempre com tudo, frustrado. Andei mesmo mal durante esses 2 anos, para chegar ao ponto que amigos criadores ligavam, eu nem sequer queria ouvir falar de pássaros, nem atendia às chamadas. Às vezes, quando me viam na rua e falavam comigo, eu arranjo-te um casalinho, arranjo 2 casalinhos, para tu voltares. Eu nem queria ouvir falar em pássaros, porque fiquei de tal forma desiludido e frustrado com a situação. E essa situação fez-me alterar durante esse tempo. Eu tinha dias inteiros que eu passava o dia inteiro na cama. Tal era a depressão daquilo que me tinha acontecido, passava os dias inteiros na cama. E acho que foi aí que a minha mulher também percebeu, espera aí, isto efetivamente faz parte dele. Ele sem aquilo não é a mesma pessoa que eu conheci. Entende? Ou seja, infelizmente foi preciso passarmos por uma situação má. Ela foi o meu grande apoio nessa altura. E foi preciso passarmos por uma situação má para haver a real percepção que
porque aquilo fazia parte da minha vida. O criar os passarinhos, o ter os passarinhos, o passar 1 hora e meia, 2 horas a tratar dos passarinhos, aquilo fazia parte da minha vida. Eu saía dali, às vezes podia ter um dia super complicado a nível de trabalho, estava ali 1 hora e meia, 2 horas, a mesma coisa acontece agora. Estava ali, e com vocês provavelmente também. Estava ali 1 hora e meia, 2 horas, saía de lá, tinha a cabeça limpa, ia tranquilo para casa. Portanto, é algo que faz parte do nosso ser. Portanto, é um bocadinho, amigo Rui, é tentar demonstrar que a coisa mais errada que se pode fazer quando uma pessoa se junta com outra é tentar alterar essa pessoa, porque se nós nos juntarmos com uma determinada pessoa é porque nos sentimos atraídos na altura pela forma como essa pessoa era, não é para depois, quando estamos juntos, quando nos juntamos, tentarmos alterar essa pessoa à nossa vontade. Não, se nós nos sentimos atraídos por aquela pessoa quando a conhecemos, ela era assim. Okay? E é a pior coisa que pode-se fazer é tentar alterar. Tanto neste caso dos passarinhos, como noutras situações quaisquer no cotidiano da nossa vida, não é? Portanto, é tudo uma questão de tentar explicar e tentar fazer ver. Claro que nem sempre é fácil, infelizmente, mas é o único conselho que eu tenho aqui para dar. Antes de continuar, quero que os meus amigos contem, estavam um bocadinho preocupados, apreensivos com a situação dos incêndios, que digam se está tudo bem, se já não têm incêndios a deflagrar junto das suas casas, das suas habitações e dos seus aviários. Falem um bocadinho, amigos, porque eu ontem também fiquei preocupado com essa situação. Portanto, digam se está tudo bem aí, tanto com vocês, com os vossos familiares e com as vossas aves, ok, meus amigos? Canaril Magalhães, aqui por acaso é difícil, a mulher por ela não tinha nada disto, mas o futuro está assegurado, a filha já dá uma ajuda a colocar a comida e a abrir as gaiolas. Ora, que espetáculo, amigo. Que espetáculo. E penso que é um hobby que... pensem assim, muitas das vezes, um homem acaba sempre... Um homem e uma mulher, no geral também, acaba por ter sempre um hobby, porque isto só trabalho e depois chegar a casa, família, e se não tivermos ali um cantinho, um sítio para fazer seja o que for, em que estejamos assim sozinhos durante um tempo, pelo menos o homem, eu penso que a mulher se calhar não tanto, mas também acho que sim, penso que também seja importante para as mulheres terem ali um tempo só para eles, tanto o homem como a mulher. E se não for este vício, se não for este hobby, provavelmente poderá ser uma coisa que até pode ser pior. Irmos para o café e andarmos a beber copos e chegarmos com os copos a casa, não é? Quem diz isto diz outras situações, não é? E aqui pelo menos as pessoas ficam a saber que estamos aqui e não estamos a fazer mal a ninguém. Estamos a criar, estamos a preservar, estamos a tratar bem outros seres vivos. Portanto, tem que haver um bocadinho de compreensão da outra parte, não é? Renato, a mulher não se interessa muito nem em ajudar ou em reclamar. Já não é mau, amigo, já não é mau. Mas quando não posso tratar dos passarinhos, período de férias, a sogra vai tomando conta deles. Rica sogra. Bem, o não ajudar, mas também não reclamar, já não é mau. Pelo menos mantém ali um espaço aberto de abertura, por assim dizer, não é? Não implica, também não ajuda, mas também não implica. Portanto, dá-lhe um espaço para o amigo desenvolver o seu hobby, não é? É bom. Rui Rocha, não tenho esse apoio, nem ela sabe o que gasta ou deixa de gastar com os passarinhos, porque senão havia logo um debate onde o dinheiro poderia ser mais bem entregue. Pois, é complicado, é complicado. Canaril Magalhães, apesar de só ter 2 anos ainda, a sua filhota. Eu também, é uma coisa que eu sempre fiz, sempre tive prazer em o fazer, foi trazer os meus filhos ainda de pequeninos, de bebés, ainda a beberem leitinho e não sei o quê, e trazê-los comigo para o Canaril. Já com o meu filho Dinis fiz, ele pequenininho, eu tinha um tipo de uma alcofa que eu colocava e aquilo abanava, e tinha uns bonequinhos que aquilo tocava uma música, e então eu levava ele para o meu Canaril nessa alcofazinha, punha aquilo a trabalhar, e ele ali ficava, só quando chorava é que eu agarrava nele e ia dar o leite, depois voltava a deitar, trocava-lhe a fralda e tudo mais, limpava, depois voltava a pôr ali. E com a minha filha Sofia, exatamente a mesma coisa. A minha filha Sofia vem aqui, quer agarrar nos pássaros também, adora ajudar-me a dar a papa aos passarinhos. Ela, normalmente até temos aqui uma brincadeira que ela é a senhora da papa e começa, papa grátis, quem quer? E eu digo, quero eu. E lá venho eu com os comedores da papa para ela com a colher encher.
Portanto, uma coisa que eu fiz desde que eles são bebés, trazê-los sempre para aqui, para tentar puxá-los também para o hobby, para tentar também puxá-los para esta paixão. Nuno Duarte, mas gostava de ver aqui um comentário da Sónia Costa que está do outro lado. Sónia, o que é ser o apoio e ter que aturar estas desdices do Vítor? Desculpa, mas não resisti. Não, tranquilo, amigo, tranquilo, é à vontade. Paulo Palmeira, eu em relação ao tema, a minha esposa não é muito adepta dos canários, é mais dos diamantes gold. Mas o meu hobby e preferência são os canários. E ela tem os seus gatos carecas. Pronto, lá está. António Correia, eu cá em casa tenho o apoio da minha mulher nas criações dos passarinhos. Ela também gosta, por isso não é um problema. Espetáculo, amigo António. Isso é muito bom ter esse apoio. Então pronto, agora tenho aqui a Sónia Costa que vai deslindar aqui tudo. Sónia Costa, de início foi um choque. Não conhecia esta maluqueira, nem me passava pela cabeça que existia este amor pelos pássaros. Fui aprendendo e ajudando e agora até acho giro, por vezes fico frustrada por roubar tanto tempo à família, mas compreendo e dou todo o apoio. Pronto, aqui está, meus amigos. De dizer que a Sónia normalmente é quem limpa aqui, quem faz a limpeza, aquelas limpezas semanais aqui no Canaril, ela é que faz isto. E ela tem a preferência de... Ela até gosta mais de bicos curvos. Ela nem é muito dos canários. Tanto que ela diz que um dia um sonho era ela ter um aviário de rosicolis, que é a raça porque ela é apaixonada. Nós, quando nos juntámos, eu tinha um casal de rosicolis, que era o Romeu e a Julieta. Um era amarelo, bochechas vermelhas, o outro era verde, bochechas vermelhas, e ela ficou apaixonada. Foi os passarinhos que lhe chamaram mais a atenção, ainda hoje gosta muito dos bicos curvos. Qualquer dia tem que arranjar aqui um espaço, tem que fazer aqui um anexo para pôr uns bicos curvos aqui para a minha mulher criar. Porque aqui dentro do Canaril não dá, e quando morávamos também em apartamentos, são pássaros que fazem muito barulho e nunca deu para fazer. Agora, graças a Deus, temos aqui espaço e qualquer dia vai ser dia. Nuno Duarte, eu felizmente também tenho tido o apoio de toda a família, apesar de ser o único doido com as aves. Tive sempre a ajuda de todos os meus familiares e da esposa. Excelente amigo, muito bom. Nós às vezes nem damos valor à sorte que temos relativamente a esta situação. Porque é efetivamente dar valor quando o nosso parceiro, quando a nossa família compreende esta doidice, acaba por ser uma doidice, não é? E quando compreendem e deixam de estar tranquilos a fazer as nossas coisas, nós às vezes nem sabemos valorizar muito bem isso, não é? Dimensão Chirinha, boa tarde, meu amigo, como você está? Cheguei, o tema é bom, mas para mim é triste, aqui o apoio é zero, aqui há uma luta para não desanimar. Não é nada, aquilo que eu digo não é nada que vocês provavelmente não o tenham feito. Tentarem falar, tentarem mostrar que vocês, que a criação de aves é uma parte de vocês. E que se vocês não tiverem, se vocês são bons parceiros, são bons companheiros, são bons maridos, são boas mulheres, tanto para os seus maridos como para as suas esposas, como para as vossas esposas, tentarem dar a perceber que isto é uma parte de vocês. E que se vocês não tiverem esta parte, não conseguem ser aquela pessoa que normalmente mostram ser. Que está ali para a família, que está ali para ajudar, que está ali para ser amigo, amigo do companheiro, da companheira, amigo dos filhos. É uma questão sempre de tentar explicar da melhor forma possível à pessoa que isto é uma parte integrante de nós. Okay? Sónia Costa, quando reformar vou criar psitocídios, lá está o que eu estava a dizer. Paulo Palmeiro, mas se tiver alguns dias de fazer noites, ela pelo menos troca a água às vezes, mas poucas vezes vem comigo às explicações, mas é muito bom, amigo, é muito bom. De mentirinha, e sempre está gastando dinheiro à toa, já vai comprar de novo para gastar tempo à toa. Canários me tiraram da depressão após o acidente, fiquei 2 anos de cama. Eu não fumo, não bebo bebida alcoólica ou drogas, o meu único vício é canários, lá está, lá está. E é um bocadinho isto que às vezes temos que tentar fazer perceber o outro lado, não é? A outra pessoa, pá, um bocadinho por aí. Preferem que uma pessoa vá para o café, ande a beber bebidas alcoólicas, chegar bêbado a casa, discutir com tudo e todos, não sei o que mais, ou mesmo se não for para ir beber, que saia
com amigos e deixem a família em casa. Epá, há hábitos, há hobbies, que não é um hobby, né? Há vícios que são muito, mas muito piores do que este vício, não é? Isto é um vício saltado. Gasta-se algum dinheiro, epá, é verdade. Mas é um vício saltar, não faz mal a ninguém e estamos a preservar, estamos a criar, estamos a preservar. Paulo Palmeiro, principalmente às posições fora da zona, ir aos nacionais, internacionais ou mundiais, ela acompanha. Eu também gosto de levar a minha família. É uma coisa que eu gosto de fazer e normalmente quando vás onde deixou-os, nos últimos anos tenho levado o meu filho de início, já está mais velhinho, tem 12 anos, vai fazer 13 ainda este ano, e vai comigo, mas a Sónia fica aqui e durante a minha ausência, naquela zona deixou-os a que eu vou de véspera e tenho que passar a noite no local, ela é que vem tratar dos pássaros, ela sabe o que é que há de fazer, percebe, entende, portanto, tranquilo também. Dimento Chirinho, o único gasto que tenho é com os canários e mesmo assim só sou criticado. Canarilo Costa, aqui ainda está muito bravo, já está mais afastado do fogo, mas ainda há muito fumo no ar. E está tudo bem com os passarinhos, meu amigo, não houve mortalidade, não houve nada, já se consegue respirar melhor. É que a minha preocupação é sempre a inalação, como estava a dizer ontem. Porquê? Porque a inalação de ar contaminado, não é? Com cheiro a fogo, a fumo, até pode não levar os passarinhos à mortalidade, mas pode fazer com que os passarinhos na próxima época de reprodução não criem como deve ser. Como eu estava a dizer ontem, conheço uma pessoa, um amigo criador, que deparou-se com um pequeníssimo incêndio no seu canaril e para além de ter tido mortalidade, teve aves que se salvaram, mas que não criaram nada de jeito a esta época de criação. Portanto, a minha preocupação vai muito por aí. Ou provavelmente as aves ficaram com os pulmões e com os sacos aéreos danificados e depois lá está, o organismo está preocupado, tem aquele déficit e não consegue se fixar para a época de criação e os passarinhos criaram muito mal. Infelizmente até o criador também tem tido alguns problemas de saúde, o criador em questão, e também a época também não correu muito bem de criação, também devido aos problemas de saúde. Dimento Chirinha, a minha mulher até me acompanha, mas cada vez menos. É não desistir, amigo, é não desistir. Se vocês gostam um do outro, é tentar fazer, dar a entender a importância que isto tem. Para si, não é? Nuno Duarte, verdade, Sónia Costa, o Vítor não sei, mas a verdade é que até eu por vezes me sinto assim, frustrado por ter a falta de tempo para a família e até para mim, mas 2 minutos a olhar para eles, essa frustração passa e esqueço o que foi um dia mau de trabalho. Sim, sim, acontece muitas vezes, não são poucas as vezes que eu estou aqui no interior do Candaril a tratar dos pássaros e às vezes penso, eles estão os 3 lá em cima em casa, eu estou aqui sozinho e tento-me despachar o mais rápido possível, mas depois, opá, porque há qualquer situação, um passarinho que é de dar uma seringada ao bico, ou tenho que separar os pássaros e demora sempre mais tempo. E depois, muitas das vezes, auto-recrimino-me a mim mesmo. É pá, em vez de ter passado ali 1 hora, passei ali 2 horas, ou 2 horas e meia, ou 3 horas. Foi tempo que eu tirei a eles. Sempre. E há de sempre acontecer esse sentimento de frustração, porque nós temos essa sensação e nós sabemos que isso acontece. É o estarmos a tirar tempo a eles, não é? Da nossa presença, de estarmos ausentes. E às vezes ficou a frustração que é algo que parece que não dá para compensar, por muito que eu depois chegue ao pé deles e tento brincar com os meus filhos e tento estar bem com a Sónia e tudo mais, fica sempre aquele sentimento de frustração. Mas é como tu dizes, Nuno, depois nós olhamos para os passarinhos, pá, e aquilo tem que se fazer, não pode ficar para amanhã e temos que fazer. Vai-se de férias, tem que haver sempre aqui giga-jogas para de tantos em tantos dias vir, a preocupação sempre dos passarinhos. Será que está tudo bem? Não está tudo bem? Queremos ausentar por mais tempo? Não dá. Dias de muito calor. Vamos à praia hoje. É pá, não posso. As temperaturas estão altíssimas e depois se eu estou na praia e quando lá chegar se tiver 5 ou 6 ou 7 pássaros mortos, vou ficar ali frustrado e vou dizer que a culpa foi minha porque não estive presente para evitar essa situação. Pá, é de situações, é de situações. A frustração está sempre presente. Paulo Palmeira, ela sabe que é o meu vício, são os passarinhos e o atletismo. Se eu não for treinar, não sou o mesmo. Pronto, lá está, tu também tens esse hobby. Lá está, é exatamente a mesma coisa. Embora sejam hobbies diferentes, mas é exatamente a mesma coisa. É aquilo que te faz sentir bem, é aquilo que te faz sentir seres tu mesmo, não é? E a tua mulher, conhecendo e gostando de ti, gosta de ti como tu és, não é? E isto é parte integrante, é por aí.
António Correia, aqui os fogos ainda continuam ativos, mas já se viu uma melhoria. Bom, graças a Deus, meus amigos, de um mal ou menos. Canaril Costa, a minha mulher nesse aspecto é um espetáculo, pergunta sempre se eu preciso de ajuda para abrir as portas das gaiolas. Muito bom, muito bom. Mas aí se calhar era importante tu dizeres, oh amor, mas aquele passarinho foi 100 euros e aquele foi 50. Só ali naquela secção estão ali 3.500 euros. E ela assim já vai pensar duas vezes se vai abrir a porta da gaiola ou não. Nestes momentos é que nós temos de dizer quanto é que gastamos para ter os pássaros, ok? E aí ela vai pensar, se calhar esta técnica de abrir as gaiolas, se calhar não é a melhor. Quanto muito ela vai te dizer, então vende-os. Muito bom, muito bom. De mentirinha, aqui não ajudam e ainda reclamam. É uma situação complicada. É uma situação complicada. E você já tentou explicar-lhe que isto é parte integrante da sua vida, que você é como é, por causa também dos passarinhos, que sem os passarinhos você não é a mesma pessoa. Os passarinhos o ajudaram numa altura de depressão também, e foram os passarinhos que o ajudaram a recuperar. Já tentou explicar isso tudo. Não há abertura do outro lado para tentar perceber e entender. Às vezes não há, às vezes é mesmo complicado. Nuno Duarte, desde sempre tive aves e antes dos canários foi uma captura, foi uma catuca durante 12 anos. Depois veio a desilusão e tristeza na perca, foram alguns anos sem aves. A caturra é calopsita, está aqui o amigo de Mentirinha a perguntar, é uma calopsita. Sim, é complicado, eu também, eu e a Sónia, quando nos juntámos, a Sónia, nós estávamos juntos, eu não sei, mas está aí, a Sónia pode até dizer, nós estávamos juntos há pouco tempo, um mês, 2 meses talvez, e ela um dia chega do trabalho e chega à casa e começa a ouvir os barulhos de um papagaio. E eu disse, olha, comprei este papagaio. Encontrei numa loja, o papagaio estava em promoção e eu trouxe este papagaio para ser a nossa ave de estimação cá em casa. E ela ficou assim, um papagaio normalmente não é barato, não é? Um papagaio, a sério, ai, que fixe e não sei o quê, mas eu percebi perfeitamente no olhar que ela ficou assim a bater um bocado mal de bola. Mas tivemos o Joy, isto para dizer, para estar aqui na sequência do Nuno. Tivemos o Joy durante bastantes anos, os meus filhos já conheceram o Joy, tanto o Dinis como a Sofia. Morreu aqui há poucos anos, a Sofia tem 5 anos, portanto o Joy deve ter morrido há 3 anos, talvez. Morreu, já estava connosco. Ele já era adulto quando eu o comprei, portanto ele já tinha mais de 20 anos. E morreu de um dia para o outro, morreu e foi uma pena, foi uma pena. Foi o primeiro animal de estimação que nós tivemos em comum, eu e a Sónia, ainda antes de termos depois o Rex, o cão e o Tomé, que era um gato. Tínhamos o Joy, e nessa altura, quando o Joy era o único animal de estimação, até o soltávamos pela casa. Ele vinha à mesa onde nós estávamos a comer, ele vinha de bicar no prato, adorava andar em cima de nós. Tínhamos um biombo na sala que separava a mesa do computador do resto da sala, ele adorava estar ali no biombo a meter-se connosco, ou seja, era espetacular, era uma companhia brutal. Depois, quando veio o cão e o gato, aí decidimos prendê-lo, arranjámos-lhe uma gaiola com umas dimensões generosas para ele se sentir bem, mas ele era um espetáculo. Não gostava da Sónia, porque ele tinha ciúmes da Sónia, vocês sabem como é que são os grandes psitacídeos, normalmente escolhem um membro da família para considerar que é o parceiro. Ele adorava-me, ficava louco, e quando, por exemplo, se eu e a Sónia estivéssemos na cozinha a falarmos um com o outro, que era o local onde ele ficava, ele sempre que a Sónia falava começava aos gritos, mas aos gritos que não nos passa pela cabeça, mesmo para tentar que ela se calasse. Era uma coisa por demais, era uma ciumeira doida. Cantava o hino do Benfica, assobiava o hino do Benfica, dizia algumas palavras, era top o Joy. E infelizmente depois gostou bastante quando morreu, porque nós acabamos por nos afeiçoar ainda mais assim a este tipo de pássaros que acabam por ser os pets, não é? Do que propriamente aos passarinhos que temos na gaiola, por muita afeição que tenhamos, não é? Mas é um bocadinho diferente. Nuno Duarte, uns anos depois lá veio os canários e palavras da minha mulher, pelo menos são canários, não são pássaros de andar soltos e de ficar a pegada. Um ano passado e lá anda um a esvoaçar pela casa, pois o Van Damme, não é? Paulo Palmeira, a única que tem o vício dos pássaros é a minha filhota mais nova, mas como está na Universidade do Algarve, mas quando está por cá não falha, é os passarinhos e o atletismo que é melhor que o pai. Espetáculo, amigo, muito bom. Nuno Duarte, de mentirinha que a torre é calopsita, exatamente. António Correia, sobretudo na época das criações, a minha mulher e a minha filha gostam de dar papo às crias e também gostam de aninhar as crias.
Eu também aqui já ensinei tanto o meu filho, até a Sónia, como a minha filha, também já os pus a anilhar passarinhos, embora lhes faça um bocadinho de impressão, não é? Porque não tem aquela rotina de fazer isto consecutivamente, diariamente, mas também já tive o cuidado de lhes ensinar a fazer isso. Pedro Correia, boa tarde a todos. Olá, amigo, como está? Tudo bem? Nuno Duarte, obrigado pelas respostas. Sónia Costa, desculpa pela invasão, mas um dia ainda levo o Vitor à pesca e assim fica com 2 vícios, já não fica só com um vício. Não, amigo, mas eu tenho muitos vícios. Eu é que não tenho o hábito de falar neles aqui. Eu tenho outros vícios e a pesca, sinceramente, não é para mim. Para ir passar assim uma noite e estar na boa com amigos a falar, tudo bem, mas realmente é algo que não me consegue cativar muito para ser considerado um hobby ou um vício. Gosto de vez em quando, já fui variadíssimas vezes, mas não é aquela coisa que me diga como vício. Mas eu tenho muitos outros hobbies, vocês nem lhes passa pela cabeça, não é? E é melhor eu também não referir aqui, que não é o tema de hoje. Um dia também irei falar aqui um bocadinho sobre outros hobbies que eu tenho. António Serrano, boa tarde, um abraço a todos os amigos. Olá, amigo António, como está? Tudo bem? Bruno Dias, hoje tenho de falar pouco, estou assando carne. Para esta malta tem que vir sempre falar em comida, pá. Olá, amigo Bruno, como está? Um bom apetite. Sónia Costa, Nuno Duarte, já chega aos pássaros, ok, tudo bem, ainda bem que a sua esposa também gosta, assim tudo funciona melhor. Canaril Magalhães, foi o meu caso em relação ao vizinho que fez a fogueira com bastantes pneus, os pássaros já não foram os mesmos a criar. Felizmente há amigos que estão lá para ajudar e ainda deu para tirar os passarinhos. Pois, porque lá está, isto acaba, os passarinhos até acabam por sobreviver a essa situação, mas depois ficam com os pulmões tocados e os sacos aéreos tocados, e depois a ave não vai estar em perfeitas condições de saúde para conseguir criar. Bruno Dias, eu tenho uma esposa que é uma grande mulher, quando estou a trabalhar, ela é que trata dos canários e já vai gostando dos passarinhos. Top, amigo, muito bom, muito bom. Canaril Costa, felizmente não tive nenhuma baixa, porque o extrator, o ozonizador, ionizador e o ar-condicionado estiveram sempre ligados e ajudou a manter o ar minimamente respirável. Pior será para quem não tem isto, é verdade, amigo. Mas pronto, graças a Deus que a situação está um pouco mais calma, que os passarinhos saíram ilesos dessa história. Maravilha, ainda bem, amigo. Pedro Correia, boa tarde. Eu vivo sozinho e estou à vontade, no entanto dou por muitas vezes no trabalho quando tenho situações menos boas. Quando chegar a casa estão lá os meus passarinhos. Mas isso acontece com todos, amigo. É verdade. Isso acontece comigo e há de acontecer com todos. Há situações menos boas no trabalho, ou que estamos cansados, ou que até houve qualquer situação anómala, negativa, e que nós ficamos frustrados. Às vezes que levamos uma chega do patrão, uma asneira que tenhamos feito e levámos mais uma. E muitas vezes o que nos salva pronto, se tivermos a família, quando chegar a casa tenho ali a minha família para dar o meu apoio e tenho os meus passarinhos. Na eventualidade de não termos ninguém humano à nossa espera, pelo menos estão ali os meus passarinhos, eu vou lá para dentro, vou tratar deles, vou remoer um bocadinho o assunto, mas o tempo que lá estou, conforme vou remoendo, sai saindo da mente, e uma pessoa sai de lá mais fresca e mais normal e sabe que estes nunca nos falham, não é? É mesmo assim. Canaril Magalhães, por aqui o problema é mais os fumos que vêm das zonas dos fogos. Pronto, é isso. Os fumos é a pior coisa que pode haver. Um fogo, é complicado, pode queimar o canaril todo, o aviário todo, não é? E as aves, se não as conseguirmos retirar, morrem também, não é? Desgraçadas. Mas o pior mesmo é o fumo. Quando nós detectarmos que nos nossos aviários já se encontra uma densidade de fumo, para nós já é incomodativa, é sinal que para os passarinhos já pode ser mortal. Os passarinhos são muito mais fracos do que nós. Vocês conhecem a história dos canários do Tirol, em que os mineiros usavam os canários para levar para as minas, para andarem a extrair minério e tudo mais, e levavam sempre os canarinhos. Porquê? Porque os canarinhos são muito mais fracos que os humanos e cada vez que existia uma bolsa de gás, o canarinho era o primeiro a desmaiar e a cair do fundo da gaiola. Os mineiros sabiam automaticamente que era hora de zarparem dali para fora. Okay? Isto comprova que os canarinhos são muito mais fracos do que nós a qualquer situação que esteja relacionada com gases, com fumos. Por isso daí é que vem a minha preocupação. Temos que ter extremo cuidado com o tipo de ar que existe no canaril, não é? No nosso canaril, no nosso aviário. Nuno Duarte, Vitor, em vez das portas, a senhora do Canaril Costa abrir-lhe a porta da rua a ele pelo preço dos canários. Pois,
Opa, mas pelo menos já não vinha mais com a conversa do vou abrir as portas das gaiolas, não é? Sónia Costa, eu, Joia, essa foi outra, ganda maluco. Olha, comprei um papagaio. Pois, e a Sónia Costa ficou a bater mal. Sónia Costa, pois era, fazia cocó em cima das portas, pois que ele punha-se lá em cima das portas e toma. E não gostava nada de ti. Paulo Palmeiro, Vitor, já aconteceu ir tratar das aves e fazer limpeza depois de fazer as tarefas. Tenho outro vício que é ler. Então, ponho-me a ler, pus-me a ler, nem vi as horas, ela pensava que tinha acontecido alguma coisa. E nós muitas vezes depois até ficamos aqui, epá, quando eu tenho a ideia de fazer alguma coisa e não sei o quê, nós sabemos que com miúdos em casa é complicado estarmos calmos, relaxados, para estarmos focados, concentrados. E muitas das vezes fico por aqui, ou fico mesmo aqui dentro do candaril, ou fico aqui à porta, e muitas das vezes começa-me a ligar a Sónia. Então está tudo bem em baixo, o que é que se passa? Ainda estás vivo? Uma pessoa acaba por perder a noção do tempo muitas vezes, porque estamos aqui concentrados e acabamos por perder aqui um bocadinho a noção do tempo. Acontece comigo também, amigo. Sónia Costa, o João não me deixava falar, o gajo. Paulo Palmeira, ela aparece no candaril depois de 4 horas. E Candaril Costa, acho que o Nuno Duarte tem toda a razão. Se falasse dos valores dos pássaros, ela abria uma porta, era a mim, muito bom. Paulo Palmeiro, Bruno Dias, não digas isso, não. Dá fome à malta e a malta dá fome e a malta vai-se embora. Bruno Dias, hoje o Benfica vai ganhar e vai trazer o caneco para casa. Vamos ver como é que vai correr. Eu também quero que o Benfica ganhe, como sabem, eu sou benfiquista, né? Assim como os sportinguistas vão querer que o Sporting ganhe, mas vamos ver como é que as coisas correm. Vamos ver se o Sporting sem o Gyökeres é a mesma coisa, né? Nós sabemos que o Gyökeres andou ali a agarrar aquela equipa durante 2 anos, agora vamos ver, não é? Bruno Dias, hoje tive que separar o canário macho que andava à guerra com os outros, assim que o tirei ficou tudo tranquilo. Pronto, amigo, está a ver, maravilha, espetáculo, pronto. Normalmente é o que se faz, é retirar o macho alfa do sítio. Porque se formos retirar os passarinhos mais fracos, o alfa vai lá continuar. E ele vai continuar a ser sempre o responsável pelas discussões, pelas brigas e tudo mais. Ora, Sónia Costa, um dia temos de fazer uma live com as esposas, assim as que ajudam podem convencer as que reclamam. Olha, está aqui uma ideia top, uma ideia excelente. É uma questão de ver aqui a abertura, tanto aqui dos nossos amigos criadores, como das respectivas cônjuges, não é? Mas era excelente, era uma ideia top. Rui Rocha, antigamente era assim que os mineiros estavam a qualidade do oxigênio, exatamente. Nuno Duarte, já tinhas comentado que a pesca não é para ti, a não ser para a petiscada, foi mesmo só para brincar. Eu gosto de uma brincadeira, é para ir, por exemplo, assim, passar uma noite. Pá, ou então, como eu fazia antigamente, ia para barragens, nomeadamente a barragem de Rio Frio, que fica aqui relativamente perto da zona onde eu moro, e íamos passar o fim de semana. Tipo, saíamos no sábado de manhã, acampávamos lá na barragem, passávamos sábado para domingo a comer axegãs, porque andávamos à pesca do axegã, dos lagostinhos, fazer lagostinhos. Tínhamos ali a herdade de Rio Frio, que ainda vendia vinho na altura, íamos lá comprar vinho. E passávamos ali à noite com uma fogueira acesa, a contar histórias à noite, ou a ouvir o gado bravo lá ao fundo, que às vezes pareciam que estavam mesmo atrás de nós e apanhávamos grandes cagaços. E depois no domingo levantávamos de manhã, voltávamos novamente à pesca do axegã. E o axegã grelhado na brasa é muito bom. Pronto, coisas assim, é pá, de vez em quando, uma brincadeira, adoro. Fazer disso, é pá, um hábito, nunca me conseguiu convencer assim a ser um vício, a ser mais um hobby. Ora, Canario Magalhães, a ideia da Sónia Costa é porreira, fazer live com as esposas, não se pode é falar em preços, fica já aqui combinado que os preços estão fora da discussão. Sim, era giro, era giro. Havendo abertura aqui das esposas para participar e escreverem, comentarem, era top. Dimentirinha também acha que é uma boa ideia. Bruno Dias, o Sporting levou a época toda ao colo dos árbitros. Dimentirinha, nada de preço, pois. Hilário Moreira, boa tarde, vim só pôr o like, hoje é impossível assistir à live. Olá amigo, tudo bem? Sónia Costa, Canario Magalhães, é proibido falar em preços, muito bom. Meus amigos, para quem ainda não é subscritor do canal, subscrevam o canal. Como sabem, subscrever o canal é totalmente grátis. As subscrições de canais no YouTube são totalmente grátis. Eu ainda hoje em dia, de quando em vez, sou confrontado com algum amigo quando me liga
ou me manda mensagem a pedir algum tipo de ajuda sobre os passarinhos, eu digo, meu amigo, vai ao YouTube, eu tenho lá um canal, tenho lá um vídeo tal a falar sobre esse problema. E a pessoa diz, amigo, mas eu sou uma pessoa pobre, não tenho grandes posses e eu não posso andar metido nessas histórias. E eu digo, meu amigo, subscrever um canal no YouTube é totalmente grátis. A única coisa que você precisa ter é ter um dispositivo com internet, seja um computador, um tablet, um telemóvel. Você entra no YouTube, escolhe o canal que quer ser subscritor e é totalmente grátis. Portanto, em pleno século XXI, ainda temos pessoas que consideram que tem que se pagar para ser subscrito num determinado canal. Portanto, subscrevam, meus amigos, é totalmente gratuito. Deixem o vosso like. Hoje até estamos aqui bem, temos aqui 19 amigos no momento, temos aqui 21 likes. Se verem aí a situação do hype, cliquem também no hype, ok? Para darem hype aqui às lives, para ver se semanalmente conseguem subir a visualização. E partilhem também a existência do canal nas vossas redes sociais, que também é extremamente importante. Para além disso, aproveitem os códigos promocionais. Temos aqui vários parceiros comerciais, desde principalmente lojas físicas e virtuais de alimentação para as nossas aves. E temos aqui o Miminhos ao Quadrado, que é o nosso parceiro comercial mais antigo. Tem uma dinâmica completamente diferente, mas que acaba por ser útil para nós criadores de aves. Depois é uma empresa que personaliza vestimentas. Quem é que nunca pensou em ter um chapéuzinho com o logotipo do seu aviário, do seu canaril, em ter uma t-shirt, um polo, um blusão, um colete com o logotipo do seu canaril, um conjunto de fato treino, calças e casaco, etc. Calções, etc. Eu até uns boxers já mandei fazer. Vejam lá. Até uns boxers já mandei fazer com o símbolo do Canaril Santos Costa. Só faltam umas meias, uns ténis e qualquer dia vou totalmente equipado para uma exposição com tudo o Canaril Santos Costa. E tem um código aí promocional no valor de 10% de desconto. É uma promoção top, meus amigos. Ok? Imaginem, se gastarem 50 euros em investimentos, acabam por poupar logo 5 euros à cabeça. Se gastarem 100, acabam por poupar logo 10 euros à cabeça. É o parceiro comercial que está a dar aqui a maior percentagem de desconto para vocês poderem usar, ok, meus amigos? Ora, Bruno Dias, boa ideia fazer uma live com as mulheres. Eu deito-me a pensar em pássaros e levanto-me a pensar em pássaros. Eu penso que a vida do criador é basicamente esta. Estamos em casa, estamos a pensar nos pássaros. Vamos nos deitar. Normalmente o último pensamento, se não for o último, é ali dos últimos, é a pensar nos passarinhos. Estamos no trabalho, estamos a pensar nos passarinhos. É a vida do criador. E eu agora até estou um bocadinho melhor. Eu cheguei a um ponto em que tudo o que eu visse, eu imaginava se dava para pôr lá pássaros. Desde uma divisão vazia, mesmo que fosse num escritório onde eu trabalhasse, eu vi uma divisão e começava logo a visualizar umas gaiolas ali, ou uns pássaros à solta ali, uma rede para os pássaros não fugirem na porta para eu poder abrir e fechar e entrar. Via móveis, às vezes, ainda hoje em dia acontece, vejam bem a pancada, eu hoje em dia às vezes passo por caixotes do lixo em que tem móveis que as pessoas deitaram fora, porque provavelmente compraram novos, e eu olho para aquilo e começo logo a ver divisões de gaiolas, assim, ali com uma rede de fundo, um estragozinho que uma pessoa podia fazer ou mandar fazer, ficava ali, um móvel ali com umas gaiolazinhas de criação espetaculares. Portanto, agora estou melhor, por acaso já não é assim tanto que eu penso, mas antigamente eu fazia gaiolas que era uma coisa doida, tanto para armar, como voadeiras para ter os pássaros depois lá, ainda no tempo da casa da minha mãe. Eu fazia gaiolas a torta e a direita e estava sempre a pensar nisso. Qualquer móvel, qualquer coisa, para mim servia, olhava sempre, o foco era, aquilo dava umas belas gaiolas. Portanto, é a coisa mais normal. Nuno Duarte, agora fiz uma viagem ao passado com essas fogueiras à beira das barragens. Eu sempre gostei muito. E como tenho também muitos amigos que adoram pesca, e sempre gostei muito de fazer isso. A malta trazia carcaças, que era para dar para o fim de semana inteiro, trazia conduto. Depois ali tínhamos a vantagem que ali ainda havia as adegas de Rio Frio. Acho que hoje em dia aquilo já está tudo fechado ali, pelo menos já não vende ao público. Mas naquela altura ainda se vendia, nós podíamos ir lá, tipo aquilo tem lá uma sociedade tipo filarmónica onde se faziam bailes e tudo mais, e nós íamos lá comprar um vinho super barato, vinho de Rio Frio, quem é daqui desta zona pelo menos deve conhecer certamente,
E nós passávamos ali fins de semana espetaculares, mas lá está. Não era a loucura da pesca, era a loucura do convívio, de estarmos ali reunidos. Rui Rocha, Bruno Dias, eu acho que somos todos nós, é verdade, é verdade. Parque dos Passas, opa camaradas, olá amigo, como está? Tudo bem? Seja bem-vindo. Cheguei a tempo hoje tarde, sim, ainda chegou a tempo, ainda vamos ficar aqui mais um bocadinho, mais 20 minutos, talvez, 15, 20 minutos. Hoje temos aqui um jogo de futebol muito importante, é o primeiro troféu da época desportiva de futebol cá em Portugal, é a Supertaça de Portugal e vai pôr em confronto o Sporting e o Benfica. Portanto, a malta vai toda daqui nada sair, que é para irmos ver todos aqui o jogo, ok? Nuno Duarte, certamente que irei mandar fazer o meu logotipo. É verdade, tu já tens o logotipo, o Paulo já te arranjou o logotipo. Era engraçado tu também mostrares e mandares-me até, que era para eu pôr numa capa de uma live, para o pessoal também ver o trabalho do Paulo Palmeiro, não é? E o Paulo Palmeiro também, como sendo parceiro comercial aqui do canal, também para o ajudar a divulgar aqui esse trabalho que ele desenvolve. Tens que me enviar se já tiveres, amigo, ok? Bruno Dias, vou jantar até amanhã, amigo Vitória e Criadores. Um forte abraço, amigo. Obrigado por ter estado presente em mais uma live e bom apetite. Nuno Duarte, até amanhã, Bruno. António Correia, eu também apoio as lives das esposas. Acho que a minha mulher alinhava. Então é uma questão de falarem. Vejam esta situação, vejam qual é que é a abertura e nós fazemos aqui uma brincadeira do género. É qualquer dia nós fazemos isso quando houver aí disponibilidade. Meus amigos, não se esqueçam também que a história do evento aqui com o workshop e o almoço continua de pé. Nós temos 11 pessoas que já confirmaram a sua presença. Estamos muito próximos. Faltam apenas 4 pessoas para nós podermos fazer aqui este evento no decorrer do mês de agosto. Ok? Vejam quem queira vir, quem tenha disponibilidade, mesmo se forem mais de longe, sejam do norte ou do sul, existem criadores que vão vir do norte, nomeadamente da zona do Porto. Dividam despesas, venham 4 ou 5 amigos no carro por aí abaixo, dividam as despesas. Temos amigos criadores que vão vir do pleno coração do Alentejo. Temos o amigo Hilário, que também há de vir, mais um amigo Camacho. Portanto, ainda existem 3 lugares livres. É uma questão de falarem, agilizar a melhor forma para se encontrarem e para conseguirem cá estar. Faltam 4 amigos. A partir do momento que tenhamos mais 4 pessoas, vamos começar a pensar na data. Quanto mais tempo nós demorarmos para atingir os 15 amigos, mais tarde será o evento, não é? Porque temos que depois preparar aqui uma logística aqui engraçada. Ora, Rui Rocha, até amanhã, Bruno. Rui Rocha, Vitória, o jogo dá em canal aberto? Eu penso que sim, não tenho a certeza. Penso que sim, até porque a Sport TV vai dar um jogo para a Conference League do Santa Clara. Portanto, eu penso que seja em canal aberto, mas não tenho a certeza. Canario Magalhães está aqui também a dizer que pensa que sim. Nuno Duarte, ainda não, Vitor, mas fica prometido, vai ser divulgado em primeira mão aqui no canal. Ok. Pedro Correia, eu espero ir, só preciso saber a data para pedir esse dia. Pronto, lá está, o dia, a marcação de um dia certo, depois de nós avançarmos para essa fase, está dependente de conseguirmos ter aqui os 15 amigos. Temos 11, falta muito pouco, meus amigos. Francisco Bento, essa dos móveis ainda fiz algumas gaiolas, agora quando vou aos supermercados dou comigo a ver o que posso comprar para os passarinhos, principalmente na zona daqueles produtos de sementes e outros. Muito bom, muito bom. Eu tinha muito essa pancada, cheguei a fazer vários viveiros móveis velhos que eu via. Para aquilo que era para a criação de passas, estavam em excelente estado, e mesmo na altura, quando morava em casa da minha mãe, a casa não era muito grande, mas tinha aquelas escadas abertas que os prédios dos bairros da Caixa têm. E aquelas escadas eram todas minhas. A minha mãe morava e mora no terceiro andar, e eu até conseguia ter abertura depois para o telhado, e o telhado tinha um terraço, antes daquelas telhas de luz alite, que dizem que são cancerígenas. Tinha um terraço grande. Eu uma vez fui às obras, andei a acarretar sacas de cimento e tijolos, coisas de puto, e fiz um viveiro lá em cima, todo em cimento, só a parte da frente é que era toda em rede, e tinha uma janela de acrílico numa lateral. Fiz isso tudo, e então eu agarrava nos móveis, levava-os lá para cima, arranjava aquilo tudo, punha redes e não sei o quê, e punha aquilo lá tudo XPTO, com os passarinhos, a grande maioria na altura eram passarinhos que se apanhavam, né? Que era o hábito, era ir no mar, mas cheguei a ter montes e montes de viveiros e gaiolas de criação à conta desses móveis. Pedro Correia está aqui a confirmar mais do Nuno Duarte, está no canal 1, espetáculo.
o Rui Rocha a agradecer. Francisco Bento, pode contar comigo para a almoçarada com o workshop. É amigo. Eu não sei se já o tenho lá na lista, mas pronto, vou já ficar aqui também com o nome do amigo, Francisco Bento, ok? Portanto, se o amigo Francisco não estiver ainda lá na lista, já somos 12. Portanto, estamos muito próximos do objetivo, meus amigos. Candaril Magalhães, em miúdo cheguei a usar móveis de cozinha para fazer viveiros. Lá está, lá está. Portanto, isto é a pancada de quem gosta dos passarinhos. Isto é a coisa mais normal. Eu, durante muito tempo, pensava que eu é que era esquisito, porque eu, no meu grupo de amigos, lá no Bairro da Caixa, pá, tínhamos muitas coisas em comum, mas criar pássaros não era uma delas. Só tinha o outro rapaz, que era o Zé Júlio, pá, que a gente vinha para aqui, já vínhamos para aqui na altura, que isto são terrenos que são da minha família, da parte paterna, e já na altura vinhamos para aqui, às vezes até vinhamos acampar. Vinhamos com a rede de chão, vinhamos com a rede invisível, vinhamos com o visgo, e passávamos aqui o fim de semana todo. Trazíamos latas de conservas, pão e tudo mais, a água aqui havia com fartura. E então vinhamos para aqui acampar, passávamos aqui um fim de semana, trazíamos uma tenda e era armar aos pássaros, desde manhãzinha, ainda de noite, pôr as varetas na rama, pôr a rede invisível montada, depois preparar a rede de chão com as negaças e tudo mais. À tardinha, deixávamos mesmo as varetas de visco colocadas, só retirávamos as negaças do chão, a rede de chão também ficava no sítio, a rede invisível ficava também montada, acendíamos uma fogueira, comíamos, bebíamos, falávamos, depois íamos dormir. 5h30, 6 da manhã já estávamos acordados a pôr as chamas, a pôr as negaças, a pôr tudo e passávamos assim os fins de semana. Mas na generalidade, a maior parte das pessoas não. E eu muitas vezes pensava que isto não era normal. A minha linha de pensamentos com os móveis e olhar para tudo isso é para pensar, é um bom sítio para pôr pássaros, é um bom sítio para fazer gaiolas, mas afinal não, é uma pancada geral aqui da malta que gosta disto. Nuno Duarte, eu não fiz móveis, mas já apanhei 3 ou 4 gaiolas praticamente novas no lixo. Uma delas é aquelas de madeira que usa-se muito na fauna brasileira. Olha que fixe, muito fixe. Paulo Palmeiro, já voltei. E pronto, meus amigos, como eu estava a falar, vejam esta situação do almoço. Deixem-me já marcar aqui o amigo Francisco Bento. Nós temos aí já amigos que vêm da zona do Porto e da zona de Aveiro. Em princípio vão dividir boleia, vêm no mesmo carro. Pá, portanto, quem precisar de uma boleia que seja mais do norte, falem, deixem aqui nos comentários ou mandem mensagem. Eu depois pergunto às pessoas em questão se não se importam de trazer mais 1 ou 2 amigos. Pá, tentem ver esta situação. Já tinha aqui tudo pensado. Eu tenho aqui uma tenda grande, que eu faço aqui alguns eventos de aniversários e batizados. Portanto, tenho aqui uma tenda com 8 metros de comprimento por 4 metros de largo. Dá para pôr ali um LCD ligado a um computador para fazer um workshop engraçado com o pessoal todo sentado como deve ser. Dá para depois fazer ali também o almoço, em que estamos ali bem. Aquilo dá para abrir as laterais, dá para abrir os fundos, mesmo que esteja calor, fica relativamente fresco. Tenho frigorífico, tenho ali máquina de café, tem tudo, muito espaço. Dá para estacionarem cá dentro, não há problema com o estacionamento. Epá, espaço temos aqui, a ideia está viva. Agora vai depender aqui também de vocês, de ver se conseguimos aqui atingir aquele número que eu considero ser, pá, o minimamente aceitável para fazermos aqui uma coisa engraçada e como deve ser. Como eu estava a dizer, eu não me importo de palestrar sobre um determinado assunto. Gostaria de convidar outra pessoa também para vir aqui e palestrar sobre outro tema. No final do workshop, é pá, uma almoçarada com água, sumos, bebidas alcoólicas. E depois vamos ver, em termos da comida, em princípio será carnes. Eu penso que é mais prático fazer aqui uma churrascada engraçada e estarmos aqui um bocadinho no convívio até para nos conhecermos pessoalmente. Eu tenho muita curiosidade em conhecer muitos de vocês e certamente vocês também terão essa curiosidade para conhecerem outros amigos que aqui estão, até devido à cumplicidade que nós aqui vamos criando. Portanto, vejam, temos aqui, salvo erro, agora 12 amigos, portanto estão a faltar 3. Tentem convencer quem vocês conheçam. Tentem ver se conseguimos chegar aqui ao número de 15 participantes e a partir daí vamos partir para o agendamento de uma data e para a confecção do menu. Vamos aqui pensar aquilo que vamos depois aqui ter à disposição para o quanto antes marcarmos aí uma data e avançarmos com isso, ok? Rui Rocha, eu também já fiz grandes viveiros para os canários e ainda hoje olho para móveis, ficam à beira do caixote do lixo
e começo logo a magicar. É automático, é automático. É uma pancada, lá está. Eu durante muitos anos pensava que era uma pancada minha, mas não. É muito bom. Meus amigos, são 20h32. Hoje foi uma live para também puxarmos aqui um bocadinho o outro lado, não é? A família. A família é extremamente importante. Nós sabemos, somos todos pessoas adultas, praticamente aqui todos estão juntos ou casados. E mesmo quem não esteja, tem os familiares, podem ter os pais, os irmãos e tudo mais, que sejam próximos. É importante termos aqui esta noção da importância que a família tem. E mesmo quando não nos apoiam, nós tentarmos, pelo menos esforçarmos e depois podermos dormir de consciência tranquila e dizer, eu tentei fazer tudo para que compreendessem esta paixão, este amor que eu tenho pelos passarinhos. Se a pessoa não é compreensível e não compreende e não aceita aquilo que eu tentei explicar da melhor forma possível, a culpa pelo menos não é minha. Eu fiz de tudo para que tentassem perceber. Porque é extremamente importante termos o apoio do outro lado, não é? Era-me impossível conseguir pensar em ter grandes objetivos neste mundo, seja a nível das criações, seja a nível do local, seja a nível das exposições, seja o que for. Eu nunca na vida conseguiria atingir aquilo que tenho conseguido atingir se não fossem aqueles que estão ali. A minha mulher e os meus filhos. São as pessoas mais importantes que eu tenho neste mundo e são o meu grande suporte. E é extremamente importante nós termos alguém assim. Ok? Francisco Bento, a ver se aí o amigo Serrano vem e me traz um casal de brancos. Eu penso que o amigo Serrano, penso que já tinha dito qualquer coisa. Não tenho a certeza, que eu não tenho aqui a lista. Eu tenho a lista guardada aqui no telemóvel e se sair para ver, depois obrigatoriamente sai da live. Isto, se fosse no computador era mais fácil. Mas eu tenho que ver, mas não sei. Mas pronto, é uma questão de falarem isto. Já ontem o amigo Rui Rocha disse que queria uma fêmea arlequim português para oferecer ao pai, salvo erro, acho que era uma fêmea, de cores mais clarinhas, que acho que até tem um macho que é mais melanizado. E temos aqui o amigo Guimarães, que vem lá de cima do Porto e que cria arlequins. Se houver estas possibilidades de vocês, entre nós aqui, conseguirem este tipo de situações. Maravilha, meus amigos, maravilha. Meus amigos, vamos ficar por aqui, não se esqueçam. Paulo Palmeira, ainda não, Vitor, estou a acabar o logotipo do Nuno Duarte, eu com o pé da Pedra dos Himalaias e da rebarbadora, imagino. Eu não acredito, mais mesmo pôr uma rebarbadora e uma Pedra dos Himalaias, Paulo. Bem, vamos ficar por aqui, meus amigos, faltam 10 minutos para começar o jogo. Foi uma live boa a falar sobre família, que também é importante. Vejam essa situação das esposas, perguntem, questionem. Olha, tu tinhas curiosidade em participar numa live, até para dares também para as pessoas ficarem também a conhecer um bocadinho a opinião do outro lado, não é? De quem nos apoia. E perguntem, vejam qual é que é a disponibilidade e avançamos para uma live assim também engraçada, ok? Pedro Correia, um abraço, um forte abraço, amigo Canaril Magalhães, abraço, amigos, continuação, forte abraço, amigo Rui Rocha, tens toda a razão, Vitória, os extremos não dão um bom resultado, temos de ponderar muito bem em todos os aspectos, abraço a todos, um forte abraço, amigo, até amanhã. Francisco Bento, uma ideia, cada um leva um passarinho dos seus, olha, fica aí a ideia. Canaril Costa, um abraço a todos, até amanhã, amigo, um abraço. Pedro Correia, ganha o melhor no Benfica. Nuno Duarte, muito bom. Paulo Palmeiro, abraço e até amanhã. Abraço, amigo, vamos glorioso e até amanhã. Meus amigos, não desistam de criar, pois criar é preservar. Um forte abraço e até amanhã.